Pessoal, nós estamos aqui hoje nesse canal que foi criado no sentido de difundir informações a respeito do sistema de produção agroecológico. Haja visto que eu sou engenheira agrônoma e trabalho com agricultura familiar, né, dentro do sistema agroecológico de produção, tá? Então a gente vai aos poucos difundindo aqui, colocando atividades que eu tenho desenvolvido ao longo desses anos que venham trabalhando com os agricultores familiares, né? Atividades sustentáveis, que terminam aí culminando em não só conservação do meio ambiente, mas também produtos de qualidade, né, para comercialização nas nossas feiras, no sentido de fazer com que nós tenhamos aí qualidade de vida, qualidade de alimento e também qualidade do meio ambiente, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre nematóides. Por que falarmos de nematóides? Porque são micro-organismos, são vermes que habitam o solo e que acometem muitas das nossas culturas aqui na nossa região, tá? Sobretudo os nematóides de galha. Nós temos muitos problemas que terminam dificultando a produtividade e a produção que a gente espera. Então, o que a gente faz, né? Primeiro nós vamos entender o que são os nematóides. Então, os nematóides, eles são vermes que habitam o solo, são parasitas de planta, como eu falei. Eles, na verdade, apresentam várias formas, e geralmente são fusiformes ou vermiformes, tá aí a imagem para vocês verem. Eles se alimentam ou de fungos, ou de bactérias, protozoários, e tem aqueles que são predadores e parasitam plantas, que é o nosso caso, né? Que são fitoparasitas. Eles podem ser endoparasitas sedentários, podem ser endoparasitas migradores ou ectoparasitas. Nós vamos falar dos endoparasitas sedentários, que são esses que acometem as nossas culturas aqui, tá bom? Então, eles entram na raiz ou por ferimento, e também eles não têm visão, interessante, eles não têm visão, mas têm um sistema sensorial muito apurado, né? Então, se a planta libera aquelas substâncias que são emitidas por ela ali na rizosfera, eles têm esse sistema sensorial que capta, né? E isso faz com que haja aproximação do nematóide com a raiz da planta, além dos ferimentos que são feitos na planta pela ação de máquinas, implementos ou até mesmo de ferramentas utilizadas pelos agricultores. Isso termina abrindo porta não só para a ocorrência de fungos, bactérias, mas também dos próprios nematóides, né? Quando esses nematóides eles se alojam na raiz, eles vão injetar o seu estilete, né? Injetam o estilete na célula, na parte interna da célula, e liberam toxinas que fazem com que haja hipertrofia e hiperplasia dessas células. Então, aumenta o número de células e o volume delas também, criando bolsões alimentares para esses nematóides, e eles completam ali dentro da raiz, eles completam seus instares, né? Então, esses nematóides, como eles aumentam a população na parte interna da raiz, termina também dificultando o transporte de água e nutrientes que são absorvidos pelo sistema radicular da planta, tá? Então, isso vai dificultar esse transporte, a planta vai sentir. Na parte aérea, a planta apresenta o que? Ela vai ficar murcha e muitas das vezes isso dificulta o agricultor entender que a planta está sendo acometida por um patógeno e acha que é apenas uma deficiência de água, sendo que não é, tá? E aí precisa ter um olhar de um especialista, de um profissional da área, um agrônomo. Muitas das vezes, sim. Na maioria das vezes, né? Daí o acompanhamento ser importante de um profissional da área. Bom, e à tardinha, ao entardecer, a planta retoma a sua turgidez. Então, volta as células ficarem túrgidas, normais, né? Só que com o decorrer do tempo, se isso não é solucionado, o que vai acontecer? Quando chega no período de floração, essa ação dos patógenos em relação às plantas vai ser mais intensificada. E aí a planta passa a sentir mais. Isso vai afetar a floração, vai afetar a produção e pode até levar a planta à morte. Por quê? Porque você vai ter uma redução no sistema radicular, vai ficar mais atrofiado, então vai absorver menos, vai translocar menos ainda. Tem a questão das folhas ficarem mais cloróticas,
tem a questão da necrose das folhas. Então, se a planta ela não desenvolve bem, não cresce bem, ela não vai fotossintetizar bem, não vai produzir fotoassimilados para a planta crescer, se desenvolver e produzir. Então, afeta a planta no seu todo, né? Vocês podem observar que à medida que a planta vai crescendo, se desenvolvendo, se ela está sendo acometida por nematóide, vai culminar na redução da produtividade, tá? E quem vai sofrer são os agricultores. Então, desta maneira, nós temos aí como fazer, digamos assim, a identificação. A gente vai ao campo e observa que apresenta ali manchas de clorose. Então, se você, do início do preparo da sua área, fez a correção do solo, fez adubação de fundação, então você presume que alguma coisa está acontecendo. Então, você vai lá, vai identificar essa clorose, pode retirar a planta para verificar se existe ali as galhas presentes no sistema radicular, porque é perceptível, e havendo essa presença de galhas, né, de vários tamanhos na raiz, como eu vou mostrar a imagem para vocês, vocês podem observar, o que se faz? Pega-se uma quantidade de solo em torno de 200 gramas, com mais ou menos 5 sistemas radiculares, e leva-se ao laboratório no sentido de fazer essa identificação. Bom, após a confirmação da diagnose, então o profissional, juntamente com o agricultor, ele deve procurar os métodos existentes para manejo, melhor manejo do solo e da planta. Qual é? Nós podemos ter a utilização de plantas que não são hospedeiras de nematóide, como as crotalárias, como a mucuna, como a aveia preta, tá certo? Podemos também utilizar método físico, que é a utilização do plástico, né? O método de solarização, que é o tratamento do solo, que vai reduzir significativamente a população desses patógenos, fazendo com que a gente possa alcançar aí o objetivo pretendido. Mas isso é um processo de diálogo do agricultor com o técnico, com o agrônomo, no sentido de que, de acordo com as suas condições, possam aí e de acordo com o que o agricultor tenha dentro da sua unidade produtiva, né? Então, se ele tem as plantas, pode utilizar essas plantas que não hospedam, no sentido de controlar esse patógeno. Além de fazer isso, a utilização dessas plantas no processo de rotação ou sucessão de culturas, essas plantas vão fazer com que haja melhor, vejam só, além de você ter uma melhor atividade microbiana de micro-organismos ali benéficos no solo, esses micro-organismos vão competir com esses nematóides no sentido de reduzir, vai reduzir a população deles, fazendo com que eles não venham afetar, esses patógenos afetar a produtividade e a produção, tudo bem? Então, a importância do uso dessas plantas no processo de rotação ou sucessão de culturas. Bom, e aí essa primeira parte de nematóides eu concluo aqui e nós vamos partir agora para a segunda parte, que é de fato a atividade que foi desenvolvida junto com a agricultora nessa área produtiva, no sentido de fazermos com que haja redução da população de nematóides. Bom, pessoal, então a gente já, vocês observarem, nós já revolvemos, cortamos todo o solo, tá? No sentido de fazer com que ele fique mais fofinho, mais aerado, para melhor infiltração da água ao longo do perfil do solo, recebimento da semente e melhor desenvolvimento da planta, né? Então é uma área pequena, porque essa aqui é uma área, como eu falei para vocês, uma área de horta, mas que a gente pretende estar aplicando isso em todas as áreas de produção de hortaliças que nós acompanhamos, no sentido de fazer com que venhamos somar com o agricultor, de menor impactar o meio ambiente, conservação do solo, conservação da população de micro-organismos que são benéficos também no solo, através dessas práticas sustentáveis, redução de população de patógenos, porque quando a gente faz a utilização dessas plantas, no caso a mucuna, ela tem essa função de limpar mais, reduzir a população, no caso aqui nós estamos falando de nematóide galha. Então vai ser legal, vai ser muito importante, porque isso mostra a preocupação que nós da agricultura familiar temos no processo de produção sustentável, né?
Essa área aqui, nós já cortamos ela todinha. Para que nós vamos cortar? Para melhor infiltração da água, tá? Além do mais, quando você faz isso, esse corte, você termina expondo, né, estruturas de pragas que estão presentes aí nesse solo e vai ficar exposta ao sol. Isso é muito importante, além de ficar mais fofinho e permitir a melhor infiltração da água ao longo do perfil do solo, tá? Então, nós já fizemos isso e melhor condição para recebimento da semente no processo de germinação e emergência. Nesse segundo momento, nós podemos observar a delimitação da área. Nós estamos aqui utilizando esse cordão para delimitar nossa área, tá? Nesse terceiro, nós estamos aí já delimitando aqui onde ficaram as covas. Nós estamos utilizando aí o espaçamento de 30 por 30, tá? É no sentido até mesmo de fechar essa área toda, permitir o abafamento e não viabilizar a ocorrência de plantas infestantes nessa área aqui. Ela não vai permitir aí a ocorrência de plantas infestantes, tá? Vai criar uma massa verde expressiva, significativa, no sentido de que quando mais avante nós estivermos no período de floração, o que vai acontecer? Nós vamos cortar daqui a 90 dias e vamos deixar na superfície do solo, para que aos poucos essa massa verde da planta, da mucuna, ela vá se decompondo e vá disponibilizando nutrientes, além de fazer o controle de nematóide de galha, tá? Ela tem um potencial muito expressante nesse sentido. Bom, e agora que nós já demarcamos aqui as covas, nós vamos agora realizando o semeio e, por fim, nós estamos irrigando para que possa aí dar condições de umidade para a semente germinar e emergir, certo? Agora vamos concluindo aqui essa etapa e no futuro, assim que germinar e emergir, eu vou começar um outro vídeo para dar continuidade a essa atividade junto a vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar fazendo aqui, pode acessar esse canal, deixe o like de vocês, alguma dúvida pode colocar que eu estou disponível para responder. Além de deixar o like, vocês podem aí estar compartilhando com outras pessoas, tá? Se inscrevam no canal.